Olá, turma. Espero que estejam muito bem, todos vocês. Vamos começar aqui mais uma aula de processamento digital de imagem. O assunto de hoje é processamento de histogramas. O que é o histograma de imagem, né? Você vai pegar o RK-esmo, né, valor de intensidade, e vai contar quantas vezes aquele valor K aparece, né, na posição K aparece. O número total de pixels da imagem vai ser M vezes N, né? Onde você tem M linhas e N colunas. A frequência de uma determinada intensidade vai ser NK, a quantidade de vezes que aquela frequência aparece, dividido pela total de pixels. Essa frequência é que a gente vai aproximar a probabilidade daquele pixel aparecer. Então, a probabilidade de cada pixel, a frequência de cada pixel é chamado histograma da imagem. Né? Então, vai ver qual o percentual de cada um dos L-1, dos tons de cinza, né? De 0 até L-1. Aí você pode analisar o histograma e entender algumas coisas, né? Valores baixos para intensidade em torno de 0 é porque a imagem vai estar escura. Se os valores de intensidade estão perto do máximo, né? Então a imagem vai estar muito clara, esbranquiçada, lavada. Se os valores de intensidade são semelhantes em cada tom, então a imagem tem alto contraste, né? Valor baixo, exceto um pequeno intervalo em torno de cinza, então a imagem vai ter baixo contraste em torno daquele tom de cinza. Então a gente pode ter baixo contraste na imagem escura, na imagem clara, na imagem em tom de cinza. E o ideal é esse, quando os valores de intensidade são semelhantes a cada tom. Então a gente já sabe a forma que a gente quer encontrar o nosso histograma. Então aqui estão exemplos. Aqui a gente pode perceber que o histograma dessa imagem está perto do zero. Então a imagem está escura, ela tem baixo contraste e é escura. Aqui a gente vê que o histograma, a quantidade de cada um dos valores de densidade está próximo aqui, ó. Os valores são todos, não tem nada desse lado aqui escuro. Estão todos concentrados nessa área clara. Então a imagem, obviamente, está lavada, esbranquiçada. Aqui o histograma, os valores de densidade estão concentrados nessa região cinza. Então a imagem está cinza com baixo contraste nessa região. E aqui está um histograma da mesma imagem, com os valores de intensidade todos espalhados aqui em todos os valores possíveis. Então aqui temos uma bela imagem alto contraste. A gente pode sair de qualquer um desses casos e vir para cá. Com o conteúdo que a gente viu na aula passada, de transformação de intensidade, a gente viu um exemplo com essa mesma imagem, né, que foi dessa imagem aqui de cima para de baixo. Então a gente encontrou como realizar essa transformação para esse caso. Mas seria uma forma para realizar a transformação para cá, uma transformação linear por partes, por exemplo. Uma transformação gama com valor de gama menor ou maior que 1 para cá, num desses outros dois casos aqui, da esquerda. Né? Imagem muito clara ou muito escura. Mas agora a gente vai ver uma forma de uma transformação única que resolve todos esses casos. É a chamada equalização de histograma. Então, o que acontece? É o seguinte, você vai ter duas funções de densidade de probabilidade. Um da imagem de entrada e outro da imagem de saída. Vai aplicar uma transformação de intensidade, fazendo com que o histograma após a transformação esteja equalizado, ou seja, esteja uniforme em relação à distribuição ao longo da imagem. E a ideia é que com o histograma uniforme a imagem vai ter alto contraste. Vamos ver se isso aí vai ajudar realmente no contraste da imagem. Vai ajudar em vários casos, né? Obviamente, porque ele foi projetado para isso. Então aqui está uma imagem apresentando o histograma da imagem de entrada e o histograma da imagem de saída. Não vou discutir os detalhes aqui da transformação, porque ela está aqui numa forma contínua, a gente precisa ver ela na forma discreta, que é o que a gente consegue fazer na imagem digital. Na forma discreta, o que é que acontece? O novo valor de intensidade, não tem nada a ver com o valor de intensidade antigo, ele simplesmente vai contando as quantidades. Então, o primeiro valor de intensidade
tem a ver com a quantidade que aquele valor aparece. O segundo vai somando, você vai somando aqui, né? Para a gente chegar no nível máximo, no valor de intensidade mais claro, né? Puxar o valor escuro para o mais claro, a gente vai somando todos esses valores de intensidade conforme vão aparecendo aqui. Então vai ser o valor, a soma dos valores de densidade de 0 até K, a soma das quantidades, né, da frequência, dividido por M sobre N, a quantidade de pixel, seria uma probabilidade acumulada multiplicada pelo tom máximo de cinza, que é L, N-1. Então aqui está um detalhamento aqui da forma, né, mostrando o que acontece, que seja a soma das probabilidades vezes L-1, né, e aqui completamente a versão discreta. Vamos ver o que isso faz. Aqui está o resultado de 3 casos, né? Então, o exemplo 1, 2 e 3 e 4, uma imagem, um histograma equalizado. Observe que os histogramas ficaram muito parecidos, né? Nessa imagem escura e a imagem clara ficaram mais parecidos após a equalização, né? A imagem que era, a imagem escura e a cinza, né? A imagem que era esbranquiçada, ela ficou um pouco diferente aqui nesse finalzinho, principalmente em relação à outra. Mas todos ficaram melhoraram o contraste drasticamente, né? E a gente vê, ó, a imagem que era muito escura, o histograma dele era aqui acumulado nesse pedacinho de cima. A imagem que era mais clara, o histograma era acumulado aqui depois de 128. E a imagem que era de baixo contraste cinza, tinha um histograma, que é essa imagem 3, para facilitar vocês aqui, 1, 2 e 3, né? E 4 é a imagem com o histograma após a equalização. Você vê que os tons de cinza também distribuídos. Aqui não é histograma, mas aqui é a probabilidade acumulada que vocês vão calcular. Certo? Aqui tem o histograma. Aqui o histograma da imagem equalizada. Observe aqui tem mais um. Esses dois casos de cima a gente já viu na figura passada, mas esse de baixo aqui, ele mostra o histograma após a equalização de uma imagem que já tinha um alto contraste, né? Se essa daqui já tinha um alto contraste, ela ficou até um pouquinho mais lavada, mais esbranquiçada, né? A equalização do histograma prejudicou um pouco aí, mas também foi bem pouco. Qual a motivação disso? É dizendo que se eu tenho qualquer imagem, eu quero melhorar o contraste dela, uma base grande de imagem, e aí não, às vezes não é conveniente olhar uma a uma. Talvez a equalização do histograma possa ser uma forma de corrigir o contraste nessa base de dados grande sem eu ter que olhar todas as imagens, uma por uma. Aqui está um exemplo para a gente aplicar a equalização do histograma. Observe que aqui a gente nem se importa mais com a imagem, né? A gente simplesmente lê a imagem uma vez, calcula a quantidade de elementos em cada uma, dividindo por n por m, né? Ou dividido pela soma de tudo, a gente tem a frequência aqui para cada um dos tons de cinza. E aí, e agora a gente vai fazer a equalização do histograma, né? A gente vai vendo aqui, ó, as probabilidades, é isso? A gente vai calcular essa aqui, que é a probabilidade acumulada, certo? Que é simplesmente somando cada ponto aqui, vai ser a soma das probabilidades anteriores. Aqui, ó, aqui a máxima é 0,25, a gente começa aqui com 0,2, né? Um pouco menos aqui, e vai somando essas todas até chegar em 7. Então, a gente tem aqui, somando essas probabilidades, né? No S0, 1,33, somando aqui mais 1.790, né? Dividido pelo total aqui dessa soma. É mais 1.023, vai dar 3 e pouco, mais 850, dividindo pelo total está 4,55, mais 665 dividido pelo total dá 5,67, mais 329 dividindo pelo total dá 6,23, mais 245 dividindo pelo total vai dar 665, mais 122 dividido pelo total 8,86,
ou 6,86, mais 81 dividido pelo total está 7. Então aqui nós chegamos em todos os valores de intensidade. E aí fazendo isso, discretizando os valores aqui, né, a gente acaba que muda a probabilidade, né? Porque fica um com valor 1, outros com valor 3. Observe que ficaram 2 com valor 6 aqui e 3 com valor 7. Restrições para a igualização do histograma, né? É uma transformação de intensidade, certo? Mas se você força que ela seja monotonicamente crescente, né? Você assegura que não vão surgir falhas, artefatos, né? Onde antes havia uma região suave. Tem que assegurar também que a transformação vai estar dentro do intervalo, né? Do mínimo e máximo. Se a função for estritamente monotonicamente crescente, às vezes você pode fazer um mapeamento inverso de intensidade, né? Mas nem sempre isso acontece. Considerações finais. A equalização do histograma ela tem a vantagem porque ela espalha os tons de cinza e aumentando o contraste. É um método completamente automático e muito simples. Existem outras técnicas sobre histograma, certo? Porque que podem ser mais úteis, né? Para especificação de histograma, processamento local, estatística de histograma. É isso. Só para mostrar aqui uma técnica, está no capítulo 3, livro do Gonzalez, e algumas imagens são retiradas desse livro. Técnicas sobre processamento baseado em histograma de imagem. Obrigado, fiquem em paz, até a próxima aula.